É isso que Paulo está dizendo. Para que o evangelho não seja falsificado. E aí você vai para o versículo 4. E no versículo 4 está dizendo: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Mas se alguém prega um outro Jesus, Jesus é o Senhor absoluto da igreja, único meio de salvação. Qualquer coisa fora isso é heresia e é bobagem. E aí ele vai dizer uma outra coisa aqui no texto. E se recebeis um outro Espírito que não recebeste. Ele está falando aqui do espírito de confusão. O espírito que não é o Espírito Santo. É um espírito que traz confusão doutrinária para o povo. Não traz paz, não traz base, mas traz dúvida, traz confusão. Essa aqui que é a coisa muito séria. E o apóstolo Paulo, entre o versículo 11 e entre o versículo 13 e 15, ele diz que esses falsos apóstolos, que querem dizer que são apóstolos verdadeiros, mas são falsos, e Paulo chama de obreiros fraudulentos. Por quê? Porque estão falsificando o evangelho. No dizer de Paulo de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 7, capítulo 4, versículo 2, falsificadores da palavra de Deus. Isso não é uma brincadeirinha. E aí ele vai dizer uma outra coisa nesse mesmo versículo. Eu estou fazendo aqui apenas uma exegese bem rápida, a interpretação do texto, né? Bem rápida aqui para você. E se você é um outro espírito e um outro evangelho, Paulo está falando do evangelho misturado com legalismo judaico e com vãs filosofias. Evangelho não precisa de muleta. Evangelho não precisa de bengala. Evangelho é a verdade fundamental de Deus para o homem. Não precisa de teorias teológicas nem de ajuda. Ele é soberano. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu fico triste. Como é que o povo de Deus está sendo levado por belos discursos? De gente muito inteligente e preparada até. Que seduz o povo de Deus. E o povo de Deus está sendo seduzido pela falta de conhecimento e de discernimento espiritual. Essa que é a verdade, gente. É incrível como é que o povo de Deus prefere seguir gente que chegou agora, que não tem história, do que aprender com homens fiéis que deram a vida no evangelho e que tem história. Qualquer um que usar técnicas de persuasão arrebata a gente. O pastor vocacionado, chamado para cuidar da igreja de 20, 30, 40 anos, ele olha assim, você não sabe nada, você não está com nada. Um homem de Deus, uma autoridade espiritual, sendo trocada por quem não tem autoridade espiritual. Como é que o povo de Deus segue essa gente? Sabe por quê? Falta de conhecimento e discernimento espiritual. Meus amados irmãos, a questão não é ser oposição a Silas Malafaia. A questão não é ser oposição a pastores. A questão é falsificar o evangelho. Essa que é a questão, irmão. Não é porque alguém é contra mim, não é porque alguém não concorda com o que eu falo. Não, esse negócio aí, porque nós temos divergências em pontos não fundamentais. Não há nenhum problema. Eu não tenho problema com meus irmãos presbiterianos.
que acreditam na predestinação. Isso não é doutrina fundamental do Evangelho, eu não tenho problema com isso. São meus irmãos, vão para o céu também. Eu não tenho problema com meus irmãos batistas que pregam a segurança da salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Eu não creio nem isso, nem na outra. Eu creio na predestinação da igreja, não individual. Aí é outro assunto que não é aqui. Mas eu não tenho problema. Eu não tenho problema. Eu apenas defendo aquilo que eu creio. Eu creio em livre-arbítrio. Eu creio que ninguém está determinado a nada. Quando a Bíblia fala de predestinação, fala da igreja. Paulo usa plural, não usa singular. Nos predestinou nele, nos elegeu, está falando da igreja, escrevendo para a igreja. A igreja está predestinada ao céu. Os ímpios estão predestinados ao inferno. Israel está predestinado a reconhecer que Jesus é Senhor. 3 áreas da predestinação, mas eu não quero entrar nisso, que meu assunto não é esse. Mas eu não tenho problema. Não são pontos fundamentais. O problema é a falsificação do Evangelho.